Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso aulão de véspera Enare do SUS. Lembrando que a gente vai ter aí também o aulão de véspera das específicas. São 2 aulas separadas para não ficar tão cansativo para vocês. Então, nesses 2 dias aí de aulões, eu preciso muito que vocês prestem muita atenção. Eu espero que vocês tenham feito também as questões pré-aula, para que a gente consiga utilizar o estudo reverso, certo? E aí vocês consigam aqui na aula tirar as dúvidas de vocês também, trabalhar com essas dúvidas que vocês possam ter aí dentro dos estudos, ok? E claro, ir mandando as dúvidas de vocês também no pós-aula, sem problema nenhum, que é muito importante agora nesse momento, né, que a gente está bem próximo da prova, vocês conseguirem fixar muito bem esses conteúdos. Lembrando que depois do aulão já fica disponível para vocês as questões, ok? Então, as questões vão ficar disponíveis para vocês nas suas respectivas plataformas. Eu vou relembrá-los no grupo também para vocês conseguirem acessar, certo? Então, façam também as questões do pós-aulão, porque elas vão ser muitíssimo importantes para vocês fixarem esses conteúdos, tá? De estudos, e também para vocês tirarem as dúvidas de determinadas matérias aqui desses conteúdos que vocês possam vir a ter, ok? Então vamos lá, nossa mega revisão do Enares. Estão todos preparados, gente? Todo mundo preparado, todo mundo focado? Pegaram água, pegaram papel, pegaram os flashcards de vocês, já peguem tudo aí para a gente começar, porque eu sempre falo para vocês, eu gosto muitíssimo que a gente faça esse estudo mais ativo, né? Ativos, vamos ser sempre mais ativos. Eu vou sempre trazer para vocês também mais informações, informações um pouco mais, como eu costumo falar dessas informações, elas são mais assim dinâmicas, né? Didáticas. Eu gosto muito de ser didática com vocês, para que vocês também consigam pegar muito melhor esses conteúdos, ok? Então, vamos lá para nossa mega revisão. Instruções para a aula, gente. Então, primeiro, se você ainda não respondeu as questões, para um pouquinho, depois você volta, a aula fica gravada, você pode assistir a aula na gravação também, mas tente responder as questões antes da aula, para que vocês consigam, de fato, entender o conteúdo. Quando a gente treina antes, inclusive essa é uma didática que eu sempre comento muito com vocês, né? Eu sempre falo muito sobre isso com vocês. Quando a gente faz as questões antes mesmo de ter contato com o conteúdo, antes mesmo de estudar aquele conteúdo por uma aula, o nosso cérebro ele se força a compreender aquele conteúdo. Então, por exemplo, se você vai estudar PNH, você nunca estudou o conteúdo, você tem dificuldade com esse conteúdo, né? Digamos que você aí seja um aluno que de fato tem um pouco mais de dificuldade com essa temática. Antes de você acessar a aula e de o professor começar a falar da aula, pega as questões, pelo menos 5 questões e tenta responder 5 questões. Você vai olhar para a questão e vai falar: meu Deus, eu não sei isso. Meu Deus, não faço ideia. Mas tenta responder, tenta marcar as alternativas que você acha que estão corretas. Nossa, Elisa, mas não vai estar, estou fazendo errado se eu estou marcando a alternativa sem saber o conteúdo? Não. Sabe por quê, gente? Isso é comprovado cientificamente, tá? Não é coisa da minha cabeça, é comprovado cientificamente. Quando a gente faz esse estudo reverso, há uma chance a mais de triplicar o seu conhecimento do assunto, o seu entendimento do assunto. Triplicar, olha só isso, triplicar o seu conhecimento ali do conteúdo. É incrível quando a gente fala sobre isso. É assim, pensa em o triplo de algo, o triplo de 1000. Pensa aí nisso, gente, é muita coisa, muito mais, né? Então, tem chances de você triplicar o seu conhecimento. Por quê? Pensa comigo. Você testou ali, resolveu as 5 questões e agora você vai assistir a aula. No momento da aula, por exemplo, o professor vai estar falando sobre ali a PNH e falou sobre ambiência, né? O que é ambiência e tal. O teu cérebro vai fazer as conexões neurais com aquelas questões que você já resolveu, aquelas 5 primeiras questões. Ou seja, ele vai captar, opa, eu já vi isso ali naquela questãozinha ali que eu respondi, eu vi o gabarito também dela. Então, isso que o professor está falando é muito importante. Você vai entender muito mais o conteúdo porque você já viu ele num formato de questão e o teu cérebro já tentou associar ele. Então, as associações que você teve na resolução de questões antes da aula, com as associações que você vai ter durante a aula com a explicação do professor, vão triplicar. A tua chance de absorção e de entendimento do conteúdo vão ser muito maiores. Por isso, façam isso. Resolvam as questões antes, para que vocês aumentem aí essas sinapses cerebrais de vocês. Estamos combinados? Quem vai aumentar as sinapses cerebrais?
Comentem aqui, sinapses cerebrais aumentadas com sucesso. E que isso sirva para vocês em todos os demais conteúdos também. Eu tenho certeza que vai ajudá-los demais aí nessas identificações de temáticas, ok? Ok, então você vai tentar responder essas questões antes da aula. Na aula, aqui durante a nossa aula, você vai prestar atenção ao máximo e você não vai ficar copiando tudo, ok? Pois o princípio, né? A princípio você já deve ter visto essas questões antes no treinamento. Após a aula, vocês vão acessar o material de questões de fixação que já vão estar disponíveis para vocês, já vão mandar antes para vocês. Não façam essas questões antes, tá? O pós-aula é pós-aula, para fixação é depois, tá? Não sejam apressados, assistam a aula depois, vocês fixam, porque existe uma ordem, uma lógica para que vocês consigam compreender muito mais o conteúdo. Resolva as questões e aquelas, tá? Que errar, lembrando, não se desespere, olhe o que errou e revise os conceitos pelo nosso revisaço, tá? Vai ter o nosso material, nosso mega resumo de véspera, que aí vocês vão usá-lo também para os estudos de vocês. Então, ordem dos estudos para o aulão, retomando, para que ficar bem claro para vocês. Questões pré-aula, estudo reverso, que são as questões aqui da nossa aula. Assistir a aula, acessar as questões do pós-aula para fixação e depois vocês vão acessar o mega resumo de véspera de legislação do SUS, que este mega resumo, gente, vai estar justamente já pronto para vocês, ó, isso aqui, revisa isso aqui, por isso aqui, que tenho certeza que vai cair na sua prova. Cadê a nossa bola de cristal? Vocês estão vendo aqui a bola de cristal? Bola de cristal da enfermeira Elisa está dizendo aqui para mim que vai cair tudo isso aqui que a gente for ver na aula, que assim seja, ok? Bora lá então, gente, resolver questões. Antes da gente começar, ó, estratégias para responder as questões, ok? Então, isso aqui, na verdade, eu quero trazer para vocês na próxima aula, né? Na aula que eu vou comentar com vocês um pouco mais sobre metodologia de prova, como que vocês vão poder organizar aqui os estudos de vocês no dia da prova mesmo, tá? Não os estudos, mas a estratégia que vocês vão usar no dia da prova, ok? Então a gente vai ver isso depois. Em uma outra aula, vou deixar ela separadinha aqui para vocês também, tá? Inclusive, vou deixar ela, vou falar sobre isso para vocês na nossa última na aula de revisão mesmo, das específicas. Então, naquele último momento, eu vou falar para vocês. Então, fiquem até o final para vocês verem também. Vamos lá. Questão 1. Assinale a opção que apresenta corretamente um objetivo do Sistema Único de Saúde. Gente, objetivo do Sistema Único de Saúde. Aonde que vocês vão buscar isto? A gente vai lá na Lei 8080, certo? E nós vamos lembrar que objetivos do SUS nós temos 3. Estão lembrados aí? A gente já revisou bastante. Quais são os 3 objetivos do SUS? Identificação e divulgação dos DSS, né, dos fatores condicionantes e determinantes de saúde, formulação da política de saúde e assistência às pessoas por meio do quê? Do PRO-PRO-RE, promoção, proteção e recuperação da saúde. Esses são os 3 objetivos do SUS. Então vamos lá. A letra A fala integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Não. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade para fins idênticos. Não. Olha só a C. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Letra C, a nossa alternativa correta. E C, a D, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Os demais aqui não são objetivos, então a única alternativa correta, a letra C. E aí trouxe para vocês, para nossa revisão aqui, quais são esses objetivos, certo? Que são os 3 aqui. Então a gente vai identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes de saúde. Lembrando que eles são o quê, né, gente? As DSS. É a parte de lazer, é a parte do saneamento, é a parte de saúde física, né? Educação física. Então, tudo vai entrar aqui, ok? Nessa parte da identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes. Formular as políticas de saúde, nós precisamos disso também, tanto nos campos econômicos e sociais. E assistência às pessoas por meio do PRO-PRO-RE, promoção, proteção e recuperação da
saúde. Esses são os objetivos do SUS, certo? Questão número 2. Assinale a opção que apresenta o princípio que foi acrescentado no SUS em 2023. Por que eu estou retomando essa questão? A gente já até viu antes, mas eu estou retomando ela, gente. Porque a FGV tem sim nas suas últimas provas, está trazendo muitas questões da Lei 8080 que dissertam sobre as atualizações que a gente teve nos anos de 2023 e nos anos de 2024. Portanto, eu inclusive até, a gente fez um desafio esses tempos, né, nas nossas questões semanais, que a gente vai voltar a fazer, inclusive, essas questões semanais, esses desafios. E eu trouxe para vocês essa temática, certo? Das atualizações aí que a gente teve dentro da Lei 8080 nos anos de 2023 a 2024. Então, se você ainda não se aprofundou nisso, se aprofunde. Vai lá na lei, procura 2023, vê tudo que é de 2023 e tudo que entrou em 2024, porque a atualização é sinônimo de cobrança em prova. E a gente sabe que agora a FGV tem cobrado muito essas atualizações. Então, o princípio está solicitando um princípio do SUS que foi acrescentado em 2023. Organizar atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica. Essa parte aqui, por exemplo, na verdade, foi um acréscimo que teve em 2017. Em 2017, né, a Lei 8080, ela trouxe lá a organização do atendimento público específico e destinado, especializado para mulheres vítimas de violência doméstica em geral. E que fala lá de garantir, né, o atendimento, acompanhamento psicológico, cirurgias plásticas reparadoras. Isso veio lá com a lei de 2017. Então, não é essa a alternativa aqui correta. B. Divulgar informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e de sua utilização pelo usuário. Na verdade, a gente tem esse aqui desde sempre, né? Então, não é aqui uma parte que entrou agora, tá? Os fatores condicionantes e determinantes aqui também, ok? C. Utilizar a epidemiologia para estabelecer prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. Também sempre tivemos, não entrou ali em 2023. E letra D. Proteger integralmente os direitos humanos de todos os usuários, em especial identificar maus tratos, negligência e violência sexual praticado contra crianças e adolescentes. Então, a resposta correta é a letra D. Proteger integralmente os princípios, direitos humanos de todos os usuários, em especial identificar maus tratos, negligência e violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. A letra A está errado, porque é de 2017, eu coloquei aqui 2024, mas ele é de 2017. Em 2024, nós tivemos lá, em relação às mulheres, o parágrafo único, tá? Então, o parágrafo único, ele traz o quê? Que as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência têm o direito de serem acolhidas, tá? De serem acolhidas e atendidas nos serviços de saúde, em rede própria ou conveniada em um local e um ambiente que garanta a sua privacidade, sem também acesso de terceiros, então com restrição de acesso de outras pessoas. Essa é de 2024. De 2023, nós tivemos o que em 2023? As diretrizes e normas da saúde bucal, que foi incluída em 2023, ok? Saúde bucal foi incluída aqui dentro da Lei 8080. Nós tivemos também, em 2023, a que diz referente, né, à saúde da mulher. Então, toda essa parte de consultas, de exames de saúde da mulher foi colocada em 2023 dentro da Lei 8080. O que é interessante vocês verem aqui? Deixa eu entrar aqui para vocês verem, tá? Quando vocês entrarem aqui na lei, olha só. Vejam se vocês conseguem ver aí pela imagem. Se tá aparecendo para vocês. Deixa eu ver. Tá meio pequenininho, mas deixa eu mostrar aqui para vocês aumentar um pouquinho mais. Olha só. Vocês vão entrar na Lei 8080 e aí vocês vão pesquisar 2023 para vocês verem todas as atualizações, ok? Da lei. E em 2024. Eu já trouxe, né, na verdade, um material para vocês com essas atualizações, ok? Então, neste material já vai estar essas atualizações para vocês olharem, para vocês analisarem, para vocês... Inclusive, deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês olharem este material das atualizações, tá? De 2023. Então, o que nós tivemos? Inclusão da saúde bucal. Tivemos aqui dentro dos princípios e diretrizes do SUS,
no acompanhamento durante o atendimento à mulher e atendimento em situações especiais. Então, da saúde bucal, nós tivemos aqui a definição de saúde bucal e as políticas de informação e assistência toxicológica também que entraram aqui em 2023. Princípios e diretrizes do SUS, nós também tivemos aqui a proteção integral dos direitos humanos, que diz respeito ao atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, só para vocês relembrarem também dessas atualizações. Não se preocupem que esse material vai ficar disponível para vocês, tá, gente? Vai estar ali no nosso resumaço do Enar. Então, fiquem tranquilos, eu vou deixar ele para vocês revisarem de uma forma bem didática mesmo. Acompanhamento durante o atendimento. Então, para essas mulheres, ela tem direito ao acompanhante, procedimentos com sedação e renúncia ao direito do acompanhamento. Tudo que vai acontecer aqui. Então, as mulheres têm o direito de serem acompanhadas por pessoa maior de idade. O acompanhante pode ser escolhido pela paciente ou seu representante legal. Existe a obrigatoriedade de preservar o sigilo. Indicação de acompanhante em casos de sedação. Então, essa mulher, ela pode indicar algum acompanhante para caso ela for realizar algum procedimento de sedação. E olha só, gente, como isso é importante, né? Eu, por exemplo, há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, eu fui fazer a inserção do DIU. Eu coloquei o dilcailina. E quando eu fui fazer a inserção do dilcailina, eu fui fazer com uma médica, com uma mulher, porém, ainda não tinha essa parte, né, da indicação do acompanhante em caso de sedação. Eu fui sozinha fazer a inserção do dilcailina. Eu fiz, tudo foi numa clínica particular e tudo mais, porém, não me tirou o fato de que eu fiquei um pouco, não é constrangida a palavra, é que nós mulheres, se é a mulher que está me ouvindo, você sabe que a gente tem esse medo, né? E nesse dia em questão, eu fiquei um pouco ressabiada, assim, com um pouco de medo mesmo, né, por estar sozinha, porque eu escolhi fazer o procedimento com sedação e o anestesista era um homem. Então, pensa, né, eu fiz um procedimento com sedação, onde eu ia dormir, eu ia acordar só depois, e você não sabe o que vai acontecer com você ali naquele tempo, né? Você vai fazer o procedimento, tá, mas você não vai sentir nada se acontecer alguma coisa com você, alguma outra coisa, né? Então, isso é muito sério, e isso entrou só em 2023, né? Tanto que a gente teve alguns casos que foram para mídia mesmo, né? Que a gente viu. Imagine só o quanto de casos. Esse caso foi o único que foi para mídia, né? Um dos únicos que foi para mídia. Então, imagine o tanto de outras coisas que já não aconteceram, porque a gente não tinha ainda essa definição aqui também na lei que existe a indicação, a mulher pode indicar, se ela vai passar por um procedimento de sedação ou rebaixamento de consciência, ela tem o direito de ter um acompanhante ali com ela todo o tempo no procedimento junto. Porque na minha época, quando eu fui fazer há 3 anos atrás, não me foi passado que eu tinha direito ao acompanhante. Na verdade, não podia entrar acompanhante junto. Ele ficou esperando lá fora. Ou seja, agora você vai colocar um DIU e vai fazer o DIU com sedação, tu tem direito, você vai falar, não, eu quero ter um acompanhante. Então, prestem atenção nesses detalhes que pode cair na prova de vocês, assim como um estilo de estudo de caso mesmo, né? Esta mulher aqui, existe, né, a possibilidade dela recusar o nome indicado também pela unidade de saúde. Quando acontecer, né, essa indicação, esse acompanhante for, por exemplo, um profissional da saúde, que geralmente vai ser uma mulher. Essa mulher aqui também, ela tem o direito de fazer a renúncia, tá? Ah, não quero ter nenhum acompanhante. Eu vou fazer o procedimento, mas eu não quero que ninguém venha me acompanhar. Tudo bem. Você tem esse direito também a não querer nenhum acompanhamento, um acompanhante ali com você. Essa renúncia vai ter que ser feita por escrito, essa mulher vai ter que escrever, tá? Com 24 horas de antecedência, encaminhar ali para a unidade, né, ou para os profissionais, e eles vão arquivar essa renúncia no prontuário da paciente, certo? Então, isso é muito importante também. Em situações especiais, centro cirúrgico e UTI, o acompanhante somente vai ser admitido se for profissional de saúde. Então, por exemplo, vai ter alguma profissional de saúde, né, ali, de preferência mulher, que vai ser indicada por esta mulher que vai passar ali, né, ou que tiver restrição em centro cirúrgico e UTI, para que ela possa ser acompanhada também, certo? Então, tivemos aqui essas definições para vocês relembrarem, que são bem importantes das atualizações de 2023 e que aí vocês vão também olhar lá no nosso revisaço. Então, letra D da questão 2. Questão 3. Com base na organização dos níveis de assistência à saúde, assinale a opção que apresenta um serviço da atenção terciária. E aí, gente, terciária, o que vocês marcariam nessa?
Vocês marcariam unidade de transplante renal, ambulatório de neurologia, serviço de ressonância magnética, unidades de pronto atendimento? Essa questão aqui fica um pouquinho mais difícil, certo? Deu aqui, eu acho que muitas pessoas não marcaram, muitas marcaram uma achando que era a outra. O que, que vocês marcaram nessa aí? Comentem aqui para eu saber qual a letra que vocês marcaram. Vamos ver, gente, ó. Atenção terciária. Por quê? Pensem aqui comigo, ele está falando de uma unidade de transplante renal. Unidade de transplante renal, a gente tem que olhar, gente, é um transplante renal, só pode ser o quê? Dentro de uma unidade hospitalar. Então, unidade, por exemplo, de cardiologia, né? Unidade de cardiologia, a gente está falando de algo maior, então é um serviço terciário. Vamos lembrar aqui quais são os serviços? Primário, secundário e terciário. Primário, nós temos o quê? Unidades básicas de saúde. Secundário, a gente tem o quê? Unidades de pronto atendimento, ambulatórios. Terciário, a gente vai ter os hospitais, que aí entram as nossas tecnologias maiores, certo? Então, unidade de transplante renal é terciário. Ambulatório de neurologia não é secundário, porque é ambulatório. Serviço de ressonância magnética, apesar de que a gente olha, nossa, ressonância magnética tem em hospital também? Tem. Porém, existem serviços, né, ambulatórios também, que oferecem essa ressonância magnética que não esteja dentro, não necessariamente esteja dentro de um hospital, ok? Não necessariamente está dentro de um serviço de atenção terciária. E unidade de pronto atendimento, que é secundária, ok? Então, ficamos com a letra A aqui, a nossa resposta da questão 3. Só lembrando aqui para vocês, então, ó, a atenção primária à saúde é a porta de entrada preferencial dos usuários do SUS. Na atenção primária, no que a gente vai focar? Em prevenção, em promoção, em tratamento das condições de saúde básicas. E aqui nas unidades de saúde, a gente tem as coisas mais básicas, apesar de que eu sempre falo, unidade de saúde, o nome fala básico, mas de básico a gente não tem nada, né? Porém, essa oferta de serviços, né, ela está mais relacionada a consultas de rotina, a vacinação, exames básicos, tratamento simples, certo? E os profissionais, médicos, enfermeiros, os ACS, atuam nas UBSs e também fazem as visitas domiciliares. Então, o nível de atenção se esforça para manter a promoção e a prevenção da saúde. Já na atenção secundária, a gente fala o quê? De serviços de média complexidade, e a terciária nós falamos de serviço de alta complexidade. Então, na secundária, o que a gente tem aqui? Na secundária, a gente tem serviços em ambulatórios, a gente pode ter ambulatórios que ficam também localizados em hospitais, então existe um hospital lá que oferta serviços ambulatoriais, perfeito. Lá dentro da parte municipal, se a gente for olhar também, a gente tem ambulatório. Por exemplo, no meu município onde eu trabalhava, a gente tinha unidades de saúde, mas também nós tínhamos ambulatórios de especialidades. Então, era do município, né? Não estava junto com o hospital, mas ele era do município como um todo. Então, aqui, os ambulatórios, eles incluem ortopedia, cardiologia, oncologia, unidade de pronto atendimento, serviço de atendimento móvel, que também está dentro aqui do serviço de média complexidade, e de alta complexidade é aquele onde a gente vai ter os hospitais de grande porte, que vai ter procedimentos, então, de alta complexidade, ó, transplantes, tratamentos oncológicos, cirurgias cardiovasculares, partos de alto risco, então, né, a gente vai ter tudo isso aqui na atenção terciária. Perfeito? Questão de número 4. Assinale a opção que corresponde a uma das competências. Olha só, quem aqui assistiu, quero ver se vocês me contam aqui. Quem assistiu, gente, nossa aula, quem assistiu a nossa aula da Lei 8080? Levanta a mão. Porque os alunos que assistiram a aula da Lei 8080, eu enviei para vocês o link, tá? Se vocês não assistiram, vão lá assistir. Quem assistiu, não tem como errar isso aqui. Porque nós revisamos, eu trouxe para vocês um estudo muito didático da parte das competências do SUS. Porque é uma das maiores dificuldades de vocês, entender as competências do SUS. O que é competência da União, o que é competência dos estados, o que é competência dos municípios. Quem assistiu vai lembrar o que a gente falou bastante sobre isso, gente. Vamos lá. Quem que é a União? União está lá no topo, Ministério da Saúde,
é o quê? O dono da empresa. O dono da empresa SUS. Quem é o Estado? O Estado é o diretor da empresa. É o diretor. Então, União manda no diretor, certo? Dono da empresa manda no diretor. E o município, coitadinho do município, ele é aquele trabalhador, aquele que tem que fazer ó, tudo. Trabalho, 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 trabalho. O município tá logo embaixo, ele é o trabalhador. Ou seja, o município, quem que vai ajudar ele? O município, que é o trabalhador. Quem está mais próximo dele para ajudar ele é o diretor ali, que é o Estado. Porém, o dono da empresa, a União, algumas coisas que são maiores, ele também vai precisar olhar lá para o município e ajudar o município também. Mas quem mais ajuda o município é o diretor, que está ali logo em cima do trabalhador. Ele fica ali, vai, trabalhador, vamos, município, vamos fazer aqui essas metas, vamos atingir essas metas, certo? E aí, nisso, lembrando, o município ele fica mais com aquelas atividades de execução, 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 execução. Porque, gente, lembra, trabalhador executa, 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 executa. Então, vamos ver aqui. Ele está falando da direção municipal, certo? Só da municipal. Qual é aqui uma das competências da direção municipal do SUS? Pensem, pensem. Que resposta, que letra vocês marcariam nesta questão? Eu sei que essa é um pouquinho mais difícil, né, da parte aqui da direção municipal, mas vamos pensar, vamos lá, gente. Olha só, vou colocar aqui para vocês. Coordenar as ações de vigilância epidemiológica. Lembram que a União, o que é a União, gente? Pensem aqui comigo, União é o dono da empresa. O dono, ele vai sempre coordenar o que é grande, ele vai sempre olhar para o que é grande e vai estar tomando conta, controle daquilo que é grande. Então, coordenar as ações de vigilância epidemiológica, a União. Controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS. Estamos falando dos estados, que é o diretor da empresa, certo? Estado é o diretor da empresa, então ele vai controlar e vai avaliar essas redes hierarquizadas do SUS também. Então ele está tomando conta pela União ali, ele está ajudando a União também, porque a União tem uma visão um pouco maior. Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária. Você pode falar, mas está escrito coordenar aqui, Elisa, não é da União? Não, porque está falando definição e coordenação. Porque aí a gente vai pensar assim, vigilância sanitária. É só a União que vai olhar a vigilância sanitária? Vai definir, né, as suas ações de vigilância sanitária? Imagine só a União tendo que definir a vigilância sanitária do Brasil inteiro. Ela tem que definir a vigilância sanitária do Brasil inteiro, porém, os municípios também têm que definir quais são as suas ações, porque os municípios sabem também melhor quais são os problemas que mais aparecem aqui no meu município, por exemplo, de vigilância sanitária. Então, eu preciso também definir. Eu preciso definir, eu também preciso coordenar. Eu vou fazer tudo isso. Então, essa definição, essa coordenação é de todos. Os estados também vão fazer isso. Fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde é do município. Está lá na Lei 8080. Olha só, você pode falar, não, mas fiscalização. Gente, fiscalização é algo muito mais próximo. É algo muito de execução mesmo. Ele vai estar fiscalizando, ele vai ter que olhar. Pensa só, a União, pensa aqui comigo, a União tendo que fiscalizar tudo, não tem como. O dono da empresa olhar para tudo, impossível. Então, quem vai fiscalizar? O município. Vai fiscalizar os seus procedimentos de serviços privados de saúde. Imagina só a União. Olha o tanto de serviço privado que tem no Brasil, gente, de saúde. Imagine a União, o dono da empresa, tendo que olhar para todos. Não tem como. Então, ó, estão vendo? Estão percebendo? Olha o raciocínio. Vocês pensem que o raciocínio, eu sempre falo para vocês, usem o raciocínio que fica fácil. Essa fiscalização é muito do município. Olha só, serviços privados de saúde, gente, é muita coisa. Então, o município vai ter que fiscalizar esses serviços privados do seu município. Perfeito? Perfeito. Que aí isso faz toda a junção ali, certo? Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Quando a gente fala de formulação, a gente sempre vai atrelar a União. Porque a União não formula lá as políticas, política nacional, política tal. É tudo União. Então, falou em formulação, vocês vão lembrar de União, que é o dono da empresa. Então, que é maior. Ele vai formular para que todo mundo faça, para que o Estado faça, para que o município faça. Então, a União vai formular, ok? Vamos ver aqui um pouquinho, então, dessas partes das competências para vocês relembrarem e para a gente conseguir
deixar bem claro para vocês? Então, prestem bem atenção aqui nessa parte das atribuições. Então, vejam tudo que a gente falou agora, né? Sobre a parte aqui do que é atribuição comum. Quando vocês verem atribuições da União, dos estados, do distrito e dos municípios, vocês sempre vão pensar que são situações, tá? São situações onde todo mundo vai ter que agir. Então, a União vai ter que agir, os estados vão ter que agir, os municípios vão ter que agir. Por exemplo, definição das instâncias de controle e avaliação das ações de saúde, gestão dos recursos orçamentários. Deixa eu até ler aqui para vocês alguns na íntegra mesmo da lei, que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, olha só, atribuições comuns, ok? A todos. Deixa eu achar aqui atribuições comuns. Definição de instâncias, né? Falei isso aqui agora. Falei? Definição das instâncias de controle e avaliação das ações de saúde. Então, pensem comigo. O município precisa ter essa definição. O Estado também precisa. A União precisa também. Então, todo mundo precisa ter essas definições. A administração dos recursos orçamentários, a administração de recursos financeiros. Imagina só se isso fosse da União. Como que a União vai olhar para os recursos do Brasil inteiro, do Brasil como um todo? Não tem como, gente. Não tem como. É impossível. Então, essa administração, o município vai precisar administrar os seus recursos, o Estado vai precisar administrar, a União vai precisar administrar os recursos. Então, todo mundo participa. Assim como os outros, né? Coordenação dos sistemas de informação de saúde. Aí você pensa e fala, não, coordenação é da União. Mas, gente, é lógico, como é que a União vai olhar para todos os sistemas do Brasil inteiro? E vocês não concordam que existem sistemas que são usados em municípios que em outros não são usados? Por exemplo, no município onde eu moro, aqui em Curitiba, a gente usava um sistema de saúde e um outro município onde eu fui trabalhar, diferente daqui, usava outro sistema de saúde. Ou seja, essa questão dessa coordenação do sistema de informação em saúde é de todos, não é só da União. A União, imagine a União olhar todos os sistemas de saúde do Brasil inteiro, não tem como, gente. Então, sempre usem a lógica para vocês pensarem nisso, sempre. Sempre usem a lógica para vocês entenderem de quem é o que está falando aqui. Vamos lá para os demais aqui, para os outros que a gente tem também. Vou falar aqui uns outros. Elaboração de normas técnicas. Ah, elaboração de normas técnicas é da União. Não, é de todo mundo. Já pensou? Não, eu sou a União, eu sou o dono da empresa, eu vou formular, formulação é de políticas é da União. Mas eu sou o dono da empresa e eu vou elaborar normas técnicas para o Brasil inteiro. Então, eu vou elaborar norma técnica para o município aqui, para o município ali. Não tem como, gente. Cada município tem que elaborar suas normas técnicas. Cada estado precisa olhar também para a sua saúde, a saúde do seu estado, e elaborar normas técnicas para o seu estado, certo? Então, é lógico. Usem a lógica para vocês responderem essas questões. Outro exemplo. Implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. É de todo mundo. Todo mundo tem que fazer essa implementação. A União vai implementar no âmbito nacional, porém, os estados também precisam ter um sistema dentro do estado, dentro de cada estado. Cada município precisa ter o seu sistema nacional também de sangue, componentes e derivados. Vocês podem olhar e falar, não, mas ele fala sistema nacional. Sim, gente, mas pensem, você não vai doar sangue aí no seu município? Para você doar sangue, você precisa ir para uma outra cidade, que só existe um no país? Não, certo? Você doa na sua cidade, que existem vários na sua cidade. Então, o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados, existem vários. Então, todo mundo tem que fazer a atribuição de todo mundo, certo? Fica mais fácil a gente pensar assim. Do Estado aqui, na Nacional, vamos para o Nacional aqui, que é mais amplo. Nacional, o que vocês vão lembrar? Olha só, formulação. Lembrem, eu falei para vocês, formulação das políticas de nutrição. Formular políticas é algo muito grande, é algo acima. Não é todo mundo que faz isso. Pensem lá, o município formula política municipal, mas política que fala nacional, não é município que faz, não é estado que faz, é a União. Coordenação das ações de vigilância epidemiológica.
Lembram que a gente viu isso? Coordenação das ações de vigilância epidemiológica. Estabelecimento de normas para a vigilância sanitária. Isso é da direção nacional. O que mais que a direção nacional vai fazer aqui? Que a gente lembra, né? Que é importante. Então, formular, avaliar e apoiar as políticas de alimentação e nutrição. Definir e coordenar os sistemas das redes integradas de alta complexidade, das redes de laboratórios de saúde pública, da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, vai definir e coordenar. Certo? Definição e coordenação. Estabelecer critérios, parâmetros, tudo isso é deles. Formular, avaliar, elaborar normas da política nacional. Se falou política nacional, eu sei que é da União, da competência do dono da empresa, União. Tirando a parte ali que a gente falou sobre o sistema de hemoderivados, tá? Acompanhar, controlar e avaliar as ações dos serviços de saúde respeitadas as competências estaduais e municipais, ou seja, ele está falando o quê? Que ele está controlando e também ele está avaliando os estados e os municípios. Se eu estou avaliando e controlando estados e municípios, quem sou eu? Eu sou a União. Agora, se eu estou avaliando municípios, quem sou eu? Só município. Eu sou o estado, porque quem está mais abaixo de mim é o município. Pensem pela ordem hierárquica, tá? Pensem pela ordem hierárquica, que sempre vai ficar mais fácil para vocês responderem as questões. Na direção estadual, o que nós temos? Promover a descentralização para os municípios. Por quê? Os estados são maiores que os municípios, estão acima, ó, municípios e estados. Então, se eu estou falando em ajudar os municípios, quem eu estou falando aqui? Eu estou falando dos estados. Eles ajudam quem está mais embaixo. Apoio técnico e financeiro aos municípios. É a União que vai dar? Não. Imagina só o dono da empresa ter que se preocupar com o trabalhador que está lá embaixo. Não, quem vai se preocupar é quem está ali num cargo mais abaixo que ele, que é o diretor da empresa. Então, o Estado vai olhar e vai ajudar o município. Colaboração com a União na fiscalização sanitária. Quem vai fazer isso, gente? O Estado. Eu sou o diretor, o município está aqui. Eu sou o Estado, eu sou o diretor e aqui tem o dono da empresa. Eu vou ajudar o dono da empresa com a fiscalização sanitária. Colaboração com a União na fiscalização sanitária. Eu vou ajudar ele aqui, certo? Que eu sou o diretor. Então, sempre tentem pensar por este lado. E o município? O que cabe ao município? Coitadinho do município. O município é a labuta, né, gente? Olha lá. O que o município vai fazer? Vai trabalhar demais. Município, vocês vão lembrar do trabalho. É isso que o município faz. O município vai colocar tudo em prática, certo? É isso que o município vai fazer. Vai colocar tudo em prática. Então, o que nós temos aqui da direção municipal? Planejar, organizar, controlar, gerir. Falou gerir, falou em executar os serviços públicos de saúde. Executar, execução é município. Não tem outro. Executar é município. É município. Participar do planejamento, programação, organização da rede regionalizada do SUS, hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual. Opa! Tô falando assim que eu tô ajudando o Estado. Então, quem eu sou? Tô lá embaixo, município, tô ajudando o Estado também ali com as coisas dele. Eu sou o município. Certo? Que mais? Que mais que nós temos aqui na direção municipal? Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições de ambiente de trabalho. Execução, controle e avaliação, ó. Execução é município. Executar os serviços de vigilância epidemiológica sanitária, saneamento, trabalhador. É o coitado do município. É o trabalhador que está ali embaixo. Que está ali embaixo trabalhando, executando. Dar execução, vocês vão ver que município vai ter a palavra execução em quase todos. Dar execução no âmbito municipal à política de insumos e equipamentos. Colaborar na fiscalização junto aos órgãos municipais, estaduais e federais. Ou seja, eu vou ajudar o meu estado, meu diretor, eu vou ajudar o meu dono da empresa. Quem sou eu? Eu sou o município. Formar consórcios administrativos
municipais. Eu tô falando que é entre municípios, gente. Essa aqui é muito fácil, só pode ser de atribuição municipal. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. Gerir. Eu tô ali olhando, tô gestando. Sou município. Controlar e fiscalizar, esse é o que é um pouco diferente, que pode confundir muito vocês, mas vocês vão lembrar da minha dica. Controlar e fiscalizar os serviços privados de saúde. O que vocês vão lembrar? É do município. Controlar e fiscalizar serviços e procedimentos de serviços privados de saúde. Por que é do município que vocês vão lembrar? Vocês vão lembrar, gente, tem muito serviço privado no Brasil. Não tem como a União dar conta desse monte. Não tem como o Estado olhar para todos os serviços privados do Estado. Então, cabe aos municípios fazer esse controle, essa fiscalização. Porque, por exemplo, no meu município, onde eu trabalhava, tinham o quê? Serviços privados de saúde, que era um município poucos habitantes, 100 e poucos mil habitantes. Tinham o quê? Sei lá, uns 40, 30, talvez, serviços privados. Tô chutando. Imagina só no meu município, que tinha 140 mil habitantes. Imagina só no outro município, mas no outro município vai somando. Como que União, como que Estado vai dar conta de tudo isso? Então é de município, certo? Pegaram essa dica aqui, essa tips. Espero que vocês tenham pego essa dica aqui, gente, que ela é bem importante para vocês não errarem, tá? Então, dessa parte das competências, trabalhem muito com essas informações, com essas dicas aqui que eu dei para vocês, que eu tenho certeza que só vocês, meus alunos, sabem dessa dica. Eu não aprendi essa dica com ninguém, eu inventei essa dica, porque foi a forma mais fácil de eu conseguir, de fato, entender essa parte da Lei 8080. E eu espero que vocês tenham entendido também, certo? Então, perfeito. Todo mundo gabaritando aí as competências. Vamos para a questão 5. Acerca das conferências e conselhos de saúde, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Gente, vamos lá. Conferências e conselhos, a gente fala do quê? Lei 8.142 de 90, certo? É essa lei que vocês vão lembrar. E aí, o que a gente vai lembrar? Conselhos e conferências. Conferências a cada 4 anos. Conselho é mensal. Flashcard para vocês criarem agora. Quanto tempo que ocorre as conferências a cada 4 anos e os conselhos mensalmente tem que acontecer. Então, aqui, na primeira alternativa, fala o seguinte. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, que deve ser composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. Opa, coloquei a resposta ali, verdadeiro já para vocês. Então, verdadeiro. Por que o Conselho de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente? Porque ele tem que acontecer todo mês. Ele não pode ser desfeito. Ele tem que acontecer independente do que acontecer. Se o mundo estiver acabando, o Conselho de Saúde tem que estar acontecendo. É basicamente isso. Por isso que ele se chama permanente. Por que ele é deliberativo, Elisa? Porque todo mundo, todos os seus representantes podem votar, tem poder de voz, tem poder de dar a sua opinião. Por isso que ele é deliberativo. As pessoas vão deliberar. E deve ser composto por representantes. Então, a gente tem pessoal do governo, tem prestadores de serviço, tem a gestão, tem profissionais de saúde, tem os usuários fazem parte também, certo? A Conferência de Saúde, composta por vários segmentos sociais, tem a função de fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas de saúde? Não, gente, de forma alguma. Isso é função do Conselho de Saúde. Conferência de Saúde, vocês sempre vão lembrar que ela faz o quê? Nas conferências, que ocorrem a cada 4 anos, a gente vai avaliar, a gente vai analisar os indicadores, a gente vai formular novos indicadores, a gente vai olhar muito bem para esses que já tem, a gente vai criar novos, mas acompanhar, fiscalizar, monitorar as políticas cabe ao conselho. Tanto que vocês sempre vão lembrar, quem é meu aluno aqui há mais tempo sabe que eu sempre falo isso dos conselhos. Quando eu participava dos conselhos de saúde, o que vocês vão lembrar? Que é uma confusão, é uma gritaria, todo mundo briga. Por quê? Porque, gente, tem usuário, tem gestão, tem prestador, tem todo mundo. E aí o que acontece que todo mundo briga? Porque às vezes o usuário não entende, por exemplo, por que a gente precisa abrir uma unidade de saúde sendo que eu estou doente, eu quero um hospital. E vocês estão me falando em abrir unidade de saúde?
Eu quero hospital. Onde que está o dinheiro? Eu quero que o dinheiro vá para o hospital. Então, o conselho é isso. Ele vai ter que fiscalizar, ele vai ter que acompanhar, ele vai ter que monitorar tudo o que está acontecendo. Todas essas políticas de saúde do município. Então, errado aqui o item 2. 3. A representação dos usuários no Conselho de Saúde e Conferências deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Perfeito. A gente sabe que temos sim usuários e eles têm que estar em igual número, não pode ser menos. Tem que estar no igual número também, tanto dos demais segmentos, tanto de gestão, tanto de prestador de serviço, eles têm que estar ali presentes também. Certo? Então, aqui ficou a nossa resposta correta. Ficou VFV. A segunda tá falsa porque é conselho, certo? Então, VFV. E aqui eu trouxe para vocês, né, as definições de conferência e de conselho. Então, conferência, quais os objetivos? Reunir representantes de diversos segmentos sociais para avaliar a situação de saúde no país. Então, a gente vai ter ela a cada 4 anos para avaliar, para propor as diretrizes para uma nova política de saúde. Realizada a cada 4 anos, ela é convocada pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde em caráter excepcional. Por quê? Porque ela é a cada 4 anos. Mas digamos que a gente tenha tido ali um problema muito grande. Aquele município teve, nossa, uma situação de saúde terrível. Nossa, tá morrendo criança todo dia, tá? Deus o livre. Bate na madeira. Todo dia morre uma criança ali naquela cidadezinha, ali naquele município. Todo dia tá. Meu Deus, a gente precisa convocar uma conferência de saúde de maneira extraordinária para a gente analisar isso aqui. Não tá normal, não tá certo. Tá? Então, de maneira excepcional, ela acontece dessa forma. Possibilidade de convocação extraordinária, que é o que eu falei para vocês. Inclusão de diferentes vozes na formulação de política, né? Porque a gente tem a participação social. Já o conselho, órgão colegiado, tem representantes do governo, tem prestadores de serviços, tem profissionais de saúde, temos os usuários, e aqui as funções, né, do conselho é controle, execução das políticas de saúde, vai analisar também os aspectos econômicos e financeiros, tanto que em muitas reuniões do conselho a gente também fala sobre isso. Olha, tem aqui um investimento, né, que a gente colocou lá na UPA de tantos reais, cadê esse dinheiro? Por que que o raio-x da UPA não está funcionando se a gente colocou lá na previsão de ter esse raio-x funcionando, a gente investiu o dinheiro da saúde e esse raio-x não está funcionando. Então, aspectos econômicos e financeiros também fazem parte da responsabilidade e função dos conselhos. E também tem processo decisório, porque as pessoas vão votar, certo? Então, vamos votar aqui. Quem vota para que a gente analise o que está acontecendo com a raio-x? Aí todo mundo vota, a gestão vota, o trabalhador vota, o usuário vota, todo mundo vota. Então é um poder decisório. A maioria vence ali, né? Por isso que a gente tem que ser paritário. Tem que ter a mesma quantidade de usuários, tem que ter a mesma quantidade de gestão. Imagina só, não, eu quero que meu conselho tenha 30 gestores e um usuário. Coitado, vai sair perdendo. Então tem que ser números iguais. Por isso que é isso que importa aqui dentro dos conselhos de saúde, que a gente sempre comenta. Questão 6. Assinale a opção que corresponde a uma das diretrizes da PNH, nossa Política Nacional de Humanização do SUS. E aí, gente, qual é uma das diretrizes da PNH? Vamos ver quem sabe. O que vocês acham? O que vocês marcaram nessa daí? Quero saber. Tanto que nessa questão aqui, eu tenho uma dica. Que se cair uma questão dessa na prova de vocês, de PNH, e vocês errarem, eu vou puxar a orelha de vocês, porque com essa dica aqui ninguém erra. E é só vocês, meus alunos, que têm essa dica. Só vocês. Então, gente, quando falamos nisso aqui das diretrizes, valorização do trabalhador é a nossa resposta correta, tá? Uma das diretrizes. Olhem só, valorização do trabalhador. Quais são as diretrizes da PNH? Vocês nunca mais vão errar isso na vida de vocês. Escrevam o que eu tô falando. Por quê? Vocês vão lembrar assim, ó, diretrizes da PNH, já vai vir na sua cabeça uma vaca gorda. Meu Deus, Elisa, o que é isso, vaca gorda? São as primeiras iniciais, né, de cada uma das diretrizes. Que aí você não lembra, o que você vai fazer? Tu vai escrever vaca gorda, certo?
GD, o GD ali é o gordo, tá? A vaca gorda. V de valorização do trabalhador, A de acolhimento, C de clínica ampliada e compartilhada, A de ambiência, G gestão participativa e cogestão, D defesa dos direitos dos usuários. Então, diretrizes da PNH, vocês vão lembrar da vaca gorda. Todo mundo pegou essa dica aí? Eu não quero que vocês errem essa questão na prova, gente. Eu não quero, de verdade mesmo. Não permito que vocês errem essa questão aqui, viu? Não permito mesmo. Quero que todos vocês acertem. Então, vocês vão sempre lembrar do vaca gorda. Questão 7. Avalie, com base na Lei 8080, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS. Obedecem, entre outros, os seguintes princípios. Então, aqui a questão está trazendo os princípios do SUS. A gente vai assinalar somente o que nos diz respeito aos princípios. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, perfeito, é um princípio. Integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade, certo? Também é um princípio. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, perfeito, é um princípio também. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Estão todos corretos, gente, todos são princípios, perfeito, perfeito mesmo. Então ficou aqui todos corretos, 1, 2, 3 e 4. E aqui, para vocês revisarem depois, ó, no revisaço, todos os princípios e diretrizes do SUS. Lembrando que, olha só, a gente tem aqui os novos, tá? Acolhimento e atendimento a vítimas de violência, que garante a privacidade e segurança das mulheres. Atendimento a mulheres e vítimas de violência. Ó, esses aqui são os recentes, tá? Que eu preciso que vocês saibam também. Então, no revisaço, ali no final do revisaço, eu quero que vocês olhem muito bem para esses princípios e diretrizes do SUS, para vocês não esquecerem deste conteúdo aqui super, super importante, certo? Então, princípios são esses: universalidade, integralidade, autonomia, igualdade, direito à informação, divulgação de informações, utilização da epidemiologia, participação da comunidade, acolhimento e atendimento a vítimas de violência, proteção integral dos direitos humanos, né, que fala ali sobre a atenção às crianças e adolescentes, que a gente viu ali numa das primeiras questões, atendimento a mulheres e vítimas de violência, organização dos serviços públicos, capacitação dos serviços, capacidade de resolução, né? Conjugação dos recursos, integração das ações de saúde, descentralização político-administrativa, aqui os nossos princípios e diretrizes. Questão de número 8, ó, de novo a questão de saúde da mulher na Lei 8080, porque eu falo para vocês, reforço que esse tema aqui é muito importante. Tá caindo demais nas provas. Em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas, toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade durante todo o período do atendimento, independentemente de notificação prévia. Perfeita essa alternativa, né, gente? Inclusive, nós já vimos aqui anteriormente também, vocês já viram comigo, está correto. Segundo item, no caso de atendimento que envolva qualquer tipo de sedação, olha lá, a gente falou sobre isso também, ou rebaixamento de nível de consciência, caso a paciente não indique acompanhante, a unidade de saúde responsável pelo atendimento indicará a pessoa para acompanhá-la, preferencialmente um profissional da saúde do sexo feminino, sem custo adicional para a paciente, que poderá recusar o nome indicado, sim, e solicitar a indicação de outro, independentemente de justificativa, registrando-se o nome escolhido no documento gerado durante o atendimento. Perfeito, também isso tem lá bem certinho na Lei 8080. No caso de atendimento realizado em centro cirúrgico ou unidade de terapia intensiva, com restrições relacionadas à segurança ou à saúde dos pacientes, devidamente justificadas pelo corpo clínico, somente será admitido acompanhante que seja profissional da saúde. Perfeito, nós também já falamos sobre isso. Todas estão verdadeiras, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Lembrando que essa é uma questão da FGV, então, tanto as primeiras questões como essa aqui são da FGV, então vocês podem perceber que realmente é uma temática aí que a FGV gosta de cobrar dentro da Lei 8080.
Questão 9. De acordo com o Decreto 7.508, o espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, corresponde à definição de. Gente, a gente falou sobre isso também em outros aulões de revisão, né? Nos nossos aulões das vezes passadas aqui do Enai. O que nós falamos bastante? Decreto 7.508 é um conteúdo, né? É uma matéria que cai muito nas provas. Então, vejam que ele está falando espaço geográfico. Lembram que a gente falou que tem duas que podem confundir vocês? Uma que fala sobre o espaço geográfico, que é o que ele quer saber, e a outra que diz respeito ao quê, gente? Vê aí se vocês lembram que a gente falou do decreto 7.508. Descrição geográfica, estão lembrados? Então, quando a gente fala de descrição geográfica, nós estamos falando do quê? De um mapa, porque o mapa descreve. Quando você vai olhar o mapa mundi, por exemplo, você vai ter ali descrito quais são os locais, certo? Então, quando a gente fala de descrição geográfica, é mapa da saúde. Só que aqui na questão ele quer saber espaço geográfico. E espaço geográfico, o que que é? Não é mapa da saúde, é região de saúde. Então, quando a gente fala em um espaço geográfico, onde a gente tem municípios limítrofes que são delimitados a partir de identidades culturais, é região de saúde. Então, isso é muito importante que vocês relembrem, porque é a ferramenta aqui que vocês precisam lembrar sempre para a prova de vocês. Mapa vai ser uma descrição geográfica. Então, resposta correta, letra E. E aqui trouxe para vocês as definições, né? Então, que a gente tem lá dentro do decreto. Definição de região de saúde, espaço geográfico, onde a gente tem uma delimitação baseada em identidades culturais, econômicas e sociais. Objetivos da região de saúde é a gente integrar, né, as ações de saúde em rede mesmo, né, em regiões de saúde. É ter o planejamento, é promover a colaboração entre os municípios. Dentro do decreto, nós temos também a definição de COAP, que é o Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde. O que que é o COAP, gente? Que nós também falamos lá nas outras revisões. É um acordo. Contrato não é um acordo, né? Então, vocês sempre vão lembrar, contrato, COAP, é um acordo entre os entes federativos. Este acordo vai definir as responsabilidades, vai definir metas de saúde, vai trazer aqui também recursos financeiros de gestão. Então, é um contrato, um acordo mesmo. Nós temos também as portas de entrada do SUS. Quais são as portas de entrada? Vocês lembram lá que a gente tinha o mnemônico das portas de entrada? Quais são os mnemônicos, gente, das nossas portas de entradas? A, U, P. A de atenção primária, U de urgência e emergência, P de psicossocial e E de especiais de acesso aberto, AUPE. Então, são essas as nossas portas de entrada, certo? Então, AUPE para vocês relembrarem aqui. Comissões intergestores. O que nós temos aqui também nas comissões intergestores? Nós falamos muito, mas vale a pena a gente relembrar aqui. Para vocês relembrarem, então, gente, comissões intergestores. A gente tem CIT, CIB e CIR. CIT é a tripartite, então, comissões intergestores tripartite. Por que tripartite, Elisa? Porque nós temos a União, os estados e os municípios que fazem parte, ok? Então, relembrando essa parte aqui. CIB é comissões intergestores bipartite, porque nós temos elas são formadas por estados e municípios. E a CIR, que são as regionais. E quais são as funções, né, dessas comissões intergestores que nós temos? Elas têm a função, né, de serem instâncias de pactuação entre os entes federativos. Elas definem regras para a gestão compartilhada do SUS. Elas têm diretrizes, estabelecem diretrizes para a saúde públicas, resolvem conflitos entre diferentes níveis de gestão, promovem a transparência e responsabilidade na gestão de saúde. Então, vamos supor que nós temos um problema de saúde nacional, nós temos um problema de saúde nacional, tá? Se nós temos esse problema de saúde nacional, quem que vai atuar? A CIT, a Comissão Intergestores Tripartite, porque aí entra a União está dentro da CIT e vai atuar aqui dentro dessa situação. Se nós tivermos um problema de saúde a nível estadual, quem vai estar junto?
colaborando aqui com essa situação? A CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, que vai olhar para os estados. Então, tudo vai depender da instância, certo? Então, CIT é tripartite, CIB é bipartite e CIR é regional entre os municípios. Nós temos também o Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica, que é o nosso PCDT. O protocolo clínico, ele define, né, as características mesmo de doenças, vai trazer os diagnósticos dessa doença, os critérios para tratamento, para diagnóstico. Então, essa é a definição do protocolo clínico. Inclusive, vocês podem até pesquisar, né? Protocolo clínico de ISTs, protocolo clínico de tal doença, vocês vão encontrar. Então, é isso que é o protocolo clínico. Serviços especiais de acesso aberto, que muita gente se confunde. O que que é isso? São serviços destinados a pessoas que têm necessidades especiais de saúde, com esse atendimento voltado para agravos e situações laborais específicas. Então, alguém que sofreu um acidente de trabalho vai procurar um serviço especial de acesso aberto, tá? Então, aqueles serviços mesmo que são específicos para esta funcionalidade, esta finalidade. Rede de atenção à saúde, que vocês já estão carecas de saber, que caem muito nas provas também, e que são estruturas que são o quê? Conjunto de ações, porque a gente está falando de rede. Rede, vocês vão lembrar de um conjunto dessas ações e serviços de saúde que trabalha com níveis de complexidade crescente. Quais são esses níveis de complexidade, gente? De novo, atenção primária, secundária, terciária. Estes são os níveis de complexidade. Na atenção primária, unidade de saúde, secundária, UPA, terciária, hospital, que nós já vimos isso, né? E a rede vai facilitar o acesso aos serviços, vai promover e prevenir doenças. Então, rede de atenção à saúde, vocês vão sempre lembrar e interligar em relação a níveis de complexidade. E o mapa da saúde, que é o que eu comentei com vocês, que é a definição de descrição geográfica. Descrição geográfica é o mapa da saúde. É aqui nele onde a gente vai ter planejamento estratégico, identificação de áreas de carência, vai avaliar o desempenho através dos indicadores de saúde. O mapa da saúde serve para isto, certo? Decreto 7.508. Mais uma questão do decreto, olha só. De acordo com o decreto 7.508, as diretrizes de âmbito nacional, olha só, estadual, regional e interestadual a respeito da organização das redes de atenção à saúde devem ser pactuadas pelos, vamos lá, conferências de saúde? Nada a ver, né, gente? O que nós já vimos? Que conferências de saúde ocorrem a cada 4 anos para discutir as políticas, para analisar como é que estão as políticas de saúde, as diretrizes, as definições de saúde, né? Então, nada a ver. Conselhos estaduais de saúde? Nada a ver também. Conselhos municipais? Não. Conselho municipal, a gente já falou. Conselho ocorre mensalmente, de caráter permanente e deliberativo. Não é pactuado pelo conselho. O conselho não tem nada que ver aqui com as diretrizes de âmbito nacional, estadual e regional. Nada a ver. Comissões intergestores, né? Tá falando aqui de estadual, regional, nacional, só pode ser, gente, comissões intergestores. Então, resposta letra D, tranquilo, né? Agora sobre a Lei 8.142 de 90, que fala sobre controle social.